Olá malta, tudo porreiro? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Política Estraga Tudo. Hoje vou falar do racismo em Portugal. Vou fazer referência a vários dados cujos links estão todos na descrição. Quando a esquerda diz que Portugal é racista, o que na realidade está a dizer é que a sociedade portuguesa e as leis que a regem favorecem os brancos em função dos restantes. Dizer que existe um racismo institucional em Portugal e que uma instituição tem uma base racista é ridículo, já que o documento que rege o funcionamento dessas instituições o proíbe expressamente. Perante este argumento, a esquerda diz que o problema é a mentalidade dos portugueses brancos. Fala de uma mentalidade racista herdada geneticamente dos nossos antepassados que influencia o funcionamento das instituições para vitimizar os negros. A única forma de combater este argumento é atacar os argumentos que sustentam esta hipótese. Você tem algum amigo preto? Tenho. É preto, é italiano e tem borbulha. Chama-se Ferrero Rocher. É bom saber que parte de 15 milhões de euros dos nossos impostos foram investidos em tempo de antena para só ouvir alguém fazer uma pergunta tão estúpida que faz esta parecer inteligente. Tenho uma última pergunta, Sr. Professor. Essa máquina colocada num coração afeta a capacidade de amar? Como é que se responde a isto? Na ótica do jornalista, se responde que não, sou racista. Se responde que sim, então, ou sou mentiroso ou algo se passa como um amigo. Se for este o caso, o racista é o jornalista, já que está a inferiorizar a opinião de alguém de uma raça diferente só porque não está de acordo com ela. Que pergunta tão estúpida. Ao vasculhar a internet, parei-me com uma compilação de artigos do Público 2017. Racismo à portuguesa. Analisámos estatísticas. Uau! Quem escreveu? Fogo! Esteve um ano em Harvard. Estudou Sociologia na London School of Economics. Deve ser bom, pá. Vamos a isto, bora lá. Depois de ler e reler a notícia, cheguei à conclusão que esta senhora partiu com a intenção de encontrar racismo e, como é óbvio, conseguiu encontrar. A justiça em Portugal é mais dura para os negros. Atenção à frase. Como não tem ponto de interrogação, não se trata de uma pergunta. Trata-se de uma constatação de facto. Por baixo lê-se. 1 em cada 73 cidadãos dos PALOP está preso. É 10 vezes mais do que a proporção que existe para os portugueses. Magistrados reconhecem que há duas justiças. Uma para negros e outra para brancos. A imagem por baixo mostra uma representação de 9 mãos negras para uma mão branca. Aliás, se carregarem na imagem, leem o seguinte. Há 10 vezes mais africanos nas prisões do que portugueses. Prestem mais uma vez atenção à linguagem. Trata-se de uma constatação de facto. A intenção da jornalista ao longo do artigo é provar que esta frase está correta. Daqui passa para um relato de um cidadão PALOP que esteve preso, o Diogo. Há uma marca no rosto de Diogo do tempo em que ele esteve na prisão. Livre, há apenas uns meses, prefere não explicá-la. Com voz pausada, Diogo lembra a vida que o conduziu para trás das grades, durante 3 anos e 6 meses. Justamente numa altura em que até tinha começado a trabalhar e em que não cometia crimes. Para tudo! Desculpa? Trabalhavas e não cometias crimes? Então foste para a cadeia porquê? Porque o juiz é racista? Diogo, o teu advogado não fez nada? Diogo, seu malandro, se o que dizes é verdade e que foste para a cadeia sem cometer nenhum crime, eu tenho um advogado que te arranja uma indemnização e não te cobra nada, seu maroto. Encontramos na estação de comboios na Amadora, de onde todos os dias segue para Lisboa. Passámos já pelos grandes outdoors da autarquia que anunciam um sistema de videovigilância. Todas as pessoas que no anúncio aparecem a vigiar são brancas. Olhem só para este olhar racista. Este miúdo se vê um preto, ninguém lhe para. Estão a ver a intenção por trás desta frase? A intenção é criar no leitor um sentimento de culpa. Se é branco e de ódio se é negro. Ó senhora jornalista, as pessoas no cartaz são brancas porque vivemos num país onde a maioria das pessoas que posam para esses cartazes são brancas. Se estiveres em Moçambique, é muito provável que as pessoas no cartaz sejam todas negras. Harvard? A sério? Ok. Passado 3 parágrafos de apelo à emoção, a jornalista passa logo para os números. E aqui finalmente chegamos aos argumentos que ela tem para apresentar. No entanto, olhem só para a forma como chegamos até aqui. O objetivo da jornalista ao falar de Diogo desde o início do artigo é criar uma relação entre o leitor e o Diogo, para quando falar dos dados puxar por uma emoção de raiva pelo sistema judicial e desta forma cegar o leitor ao literal vomitar de diarreia matemática que aí vem. Infelizmente, esta idiota esqueceu-se que ao contrário dela, há pessoas que sabem fazer contas e não se mijam de medo quando veem uma coisa destas. Ora bem, vamos aos tais dados estatísticos que justificam a afirmação. A justiça em Portugal é mais dura para os negros. 1 em cada 73 cidadãos PALOP com mais de 16 anos em Portugal está preso. 1 em cada 736 cidadãos portugueses na mesma faixa etária está preso. Uma proporção 10 vezes superior. Conseguem descobrir o problema? Um cidadão PALOP não é um cidadão português. É um imigrante que provém de um país africano de língua oficial portuguesa e que não tem, por causa disso, cidadania portuguesa. Para começar, não é verdade que toda a população PALOP seja negra e, por consequência, também não é verdade que todos os imigrantes provenientes destes países também sejam negros. Apesar da maioria da população ser negra, isso não é verdade para a totalidade. Mas
Para ser simpático, vou supor que sim. A palavra negros, na constatação de facto do artigo, não inclui apenas os palopes que são negros, inclui também os cidadãos portugueses que são negros. Ora bem, na proporção de 1 em cada 736 cidadãos portugueses, há negros que são cidadãos portugueses. Para induzir que há racismo em Portugal, esta cabeça oca está a estabelecer uma comparação entre um grupo onde a maioria são negros e outro que é uma mistura de brancos, negros, vermelhos e amarelos. Esta comparação não pode ser feita porque os grupos não estão discriminados para este efeito. Não é possível dizer que a justiça é mais dura para os negros, comparando um grupo de maioritariamente negros com um grupo de brancos, negros, amarelos e vermelhos. O correto seria fazer uma amostra de toda a população negra residente em Portugal e comparar apenas com a população branca residente em Portugal. Sociologia na London School of Economics? A sério? Ok. Esclarecido isto, não deixa de ser verdade que existe uma proporção de 10 vezes. Isso é inegável. Mas como é que ela se manifesta? Essa é a verdadeira questão. Vou mostrar como é que se pode enganar pessoas com números. Todos os dados da jornalista são referentes a 2016, portanto vou recorrer aos dados oficiais desse ano. As contas que vão fazer são contas rápidas e fáceis, mas como não tenho acesso aos dados todos, haverá sempre um desvio entre os dados verdadeiros e os meus. Vou mostrar esse desvio e vou também mostrar onde é que as minhas contas apresentam problemas. No entanto, para aquilo que quero mostrar, serve. Podemos dividir toda a população residente em Portugal em 3 grupos: cidadãos portugueses, imigrantes de origem PALOP e imigrantes de origem não PALOP. De acordo com o Governo, em 2016, 0,8% da população residente era de origem PALOP. A população residente em Portugal no mesmo ano era, de acordo com a Pordata, 10.362.722. Destes, 0,8%, isto é, 82.901, são imigrantes PALOP e os restantes, 10.279.821, são cidadãos portugueses e emigrantes não PALOP. Deste total, 14,1% têm menos de 15 anos. Vamos assumir que 15% têm menos de 16 anos. Dos 10.279.821, subtraímos os 15% para eliminar a população com menos de 16 anos que não pode ser presa. Ficamos com um total de 8.737.848 cidadãos portugueses e outros imigrantes não PALOP residentes em Portugal que têm 16 anos ou mais. Em 2016, de acordo com os dados do Governo, havia 81.041 cidadãos PALOP. Nós calculámos 82.901 em Portugal, a partir dos dados da Pordata. Há um ligeiro desvio relativo de 2,24%. É muito pequeno. Vamos continuar. Vamos assumir que 11% tinham menos de 16 anos. Porquê 11%? Em 2018, a percentagem de PALOPs entre os 0 e os 14 anos era de 9,8%. Não consegui arranjar o número exato para 2016, mas vamos assumir que 11% corresponde ao número de PALOPs com menos de 16 anos e já estou a ser generoso. Ou seja, dos 82.901 PALOPs residentes, subtraímos os 11%. Ficamos com 73.728 PALOPs com mais de 16 anos. Deste número, a jornalista diz que 1 em cada 73 está preso, ou seja, o número de presos PALOP em Portugal em 2016 deverá rondar os 1.010. As minhas contas chegam agora a um pequeno problema. Do número de cidadãos portugueses em Portugal com mais de 16 anos, temos de descobrir qual é a percentagem de imigrantes que não é PALOP, para ficar apenas com o número de cidadãos portugueses. Não tenho estes dados. Por causa disto, sou forçado a considerar os imigrantes não PALOP como cidadãos portugueses. Isto pode ser feito com alguma segurança, desde que o número de imigrantes não PALOP seja muito pequeno. Isto influencia significativamente o resultado? Não para aquilo que quero demonstrar, mas pelo menos estão informados do que estou a fazer. De acordo com a jornalista, 1 em cada 736 cidadãos portugueses com mais de 16 anos está preso. O total de presos em Portugal deverá ser então 11.872 cidadãos portugueses, mais os 1.010 PALOPs, ou seja, 12.882 reclusos no total. Em percentagem, dá 7,84% PALOPs e 92,16% cidadãos portugueses. A Pordata diz que em 2016 havia 13.779 reclusos, ou seja, 897 a mais do que o número que calculei. Isto dá um desvio relativo de 6,51%. Este desvio é normal, visto que não tenho alguns dados concretos e fiz algumas induções ao longo do caminho. Mas como não é muito alto, posso continuar e a validade das conclusões que vou tirar não depende muito deste desvio. Só até aqui já fiz mais contas que esta senhora fez na sua vida inteira. Destes números posso retirar as seguintes probabilidades. Qual é a probabilidade de um PALOP residente em Portugal com mais de 16 anos estar preso? 1,36%. Qual é a probabilidade de um cidadão português estar preso? 0,13%. A probabilidade de um PALOP estar preso é 10 vezes maior que um cidadão português estar preso, mas continua a ser apenas 1,36%. Se houvesse uma discriminação racial focada nos PALOPs, este número seria muito mais alto. Esta senhora está a usar o facto da proporção ser 10 vezes mais alta para dizer que há um racismo no sistema judicial português. Não! Ela ou manipulou a interpretação dos números de propósito para justificar a conclusão, ou não sabe fazer contas. Yes, science!
Um exemplo equivalente seria termos um pobre com 1 euro. Se lhe dermos mais 1 euro, ele agora tem 2 vezes mais dinheiro. É verdade, mas na realidade tem apenas 2 euros. O 2 vezes mais dá a entender que está muito mais rico, mas não, porque o valor de base é 1 euro. Proporção sem valor base não tem significado nenhum. É a mesma coisa que dar a média de uma distribuição sem fazer referência ao seu desvio padrão. Yes, science! A ideia de que há 10 vezes mais africanos nas prisões do que os cidadãos portugueses é falsa também. Os números dizem que há cerca de 1010 imigrantes PALOP, contra cerca de 11.872 cidadãos portugueses. A maioria é portuguesa, não é africana. Mesmo tendo em conta o desvio relativo dos meus números, isto continua a ser verdade. Yes, science! Mas não deixa de ser verdade que, numa dada amostra, o imigrante PALOP é mais provável estar preso que um cidadão português. Porquê? Seja por que razão for, os dados disponíveis não indicam de forma alguma que seja por causa de racismo. O que os dados apenas permitem concluir é que a taxa de criminalidade que leva à pena de prisão é maior na comunidade imigrante PALOP do que na comunidade de cidadãos portugueses e, mesmo assim, não é muito elevada. Yes, science! Agora recordem-se da constatação de facto do início do artigo. A justiça em Portugal é mais dura para os negros. Já demonstramos inequivocamente que é falsa, porque os grupos não estão devidamente separados. O mais irónico é que ela no fim do artigo reconhece este facto, mas quem é que lê estes artigos até ao fim? Passo a citar. O retrato da desigualdade racial só seria feito se a estes dados conseguíssemos acrescentar os portugueses negros. Quem diria? Que ridículo! Ela, no artigo que escreve para justificar o racismo no sistema judicial português, ao mesmo tempo descreve a impossibilidade de o demonstrar. E apesar desta impossibilidade, ela continua a dizer que o sistema é racista. Se houvesse a mínima honestidade intelectual, o título do artigo seria: A justiça em Portugal é mais dura para os negros? Resposta: impossível de determinar. Não há dados suficientes. O retrato da desigualdade racial só seria feito se a estes dados conseguíssemos acrescentar os portugueses negros. But wait! There's more! Esta senhora ganhou a Medalha de Ouro de Direitos Humanos na Assembleia da República em 2018, em parte pelo trabalho que fez neste artigo. Joana Gurjão Henriques, autora da obra Racismo em Português. Hoje em dia não saber fazer contas dá prémios. Que tristeza. A lata que ela tem de estar a fazer um discurso na Assembleia da República depois de uma cagada destas é colossal. But wait! There's more! Hang on to your seat, baby! Cause this one's a screamer! Esta é boa. Depois de estar tanto tempo a ler o artigo, o público deu-me um time-out e basicamente exigiu que pagasse para continuar a ler esta borrada. Quanta verdade há por trás da sua opinião? A ignorância é um inimigo e a desinformação, o sectarismo ou as fake news são o combustível da ignorância. No público, produzimos armas contra esse inimigo. Um jornalismo aberto, empenhado na verdade, qualidade e consciência social. Assine o público e coloque-se do lado certo da trincheira. Enfim, o resto do artigo é uma tentativa de culpar o sistema judicial português de racismo, agarrando em várias citações de procuradores, magistrados e pessoas que trabalham no sistema. Mas essas justificações perdem validade porque a interpretação dos dados estatísticos que leva a essas justificações está errada. Ao provar que a base do argumento está incorreta, mostramos que todo o artigo é falso. Because again, science, bitch! No fim do artigo, a jornalista, na tentativa de dar ainda mais legitimidade à diarreia matemática que despejou no leitor, diz que usou técnicas do Pew Research Center para poder proceder com a análise estatística. Lá está. Ou não sabe fazer contas, ou manipulou a interpretação dos dados quando não encontrou racismo. Daí eu dizer no início do vídeo, ela partiu à procura de racismo e conseguiu encontrar. Isto é um atentado à integridade do método científico. Moral da história. É muito fácil qualquer pessoa ler números, mas para um esquerdista é muito difícil compreendê-los. Bem, malta, finalmente chegamos ao fim. Espero que tenham gostado e espero ter elucidado algumas mentes. O próximo vídeo, em princípio, também será sobre o racismo e vou agarrar noutro artigo desta senhora. Se gostaram, cliquem em gosto, subscrevam se quiserem e pronto. Até à próxima. Because again, science, bitch!